Amen. Okay, feel free. I'll get another mic to Som. Hello. Okay. Say your name, your age. Okay. My name is Michael Hall. Meu nome é Michael Hall. I'm 24 years old. Tenho 24 anos. This is my first time out of the U.S. and to Brazil. É a minha primeira viagem fora dos Estados Unidos e também a primeira no Brasil. I really enjoyed it. Estou gostando muito. I first want to say that stuff that happened down there Eu quero dizer que aquele negócio maravilhoso que aconteceu aqui was the best. foi demais. I just want to share a small testimony Eu quero apenas dar um pequeno testemunho about what God did to bring me closer to Him. o que Deus fez para me atrair para mais perto dele. I've known God my whole life. Eu conheci o Senhor desde criança. I was baptized when I was 5, Eu fui batizado quando eu tinha 5 anos de idade. but I didn't really work in the supernatural until I was 19. Mas eu só entrei mesmo uma vida no sobrenatural de Deus com 19 anos. I went up to Chicago to visit with my family, Eu fui visitar minha família em Chicago and my mom knew this one person who has a church. e a minha mãe conhecia essa pessoa It was a very small church, numa igreja pequena lá. and for some reason I thought it was Catholic, E eu pensei, não sei porquê, pensei que era uma igreja católica. and I thought I was really like a radical Christian E eu achava que eu era um cristão radical, because I went out and did stuff. porque eu servia o Senhor, fazia a obra de Deus. But I went into this church, Mas eu entrei nesse lugar which was about 30 people, e tinha ali umas 30 pessoas. and I realized I was not radical. E eu percebi ali que eu não era radical, faltava fogo. I saw stuff that was just crazy. People were dancing. Eu vi pessoas ali cheias do Espírito Santo dançando, People were giving prophetic words. dando palavras proféticas, They were doing something called prophetic acts, estavam fazendo atos proféticos and just stuff that I have not seen. e algo que assim eu nunca tinha experimentado. The pastor E o pastor lá, opened up for whoever wanted to come and get prayer to come up. o pastor disse: tem alguém aqui que quer receber oração? And it wasn't like we usually do. Everybody was dancing up front when she asked. E estava todo mundo dançando ali na frente quando essa pastora chamou à frente. I told God E eu falei para Deus: I was not going up. eu não vou lá na frente. I told God if my dad goes up, Eu falei com Deus: se meu pai for lá na frente, I'll go. eu vou. My dad doesn't really go up to get prayer. My dad really doesn't go up to get prayer. Porque meu pai raramente vai à frente receber oração. But I looked over, Mas eu olhei and he asked me, do you want to go and get prayer? e ele olhou para mim. Meu pai falou: você quer ir lá receber oração? So I'm like, okay. Eu disse: então tá. And I went up there, E eu fui à frente and people were dancing all over around me. e as pessoas estavam dançando ao meu redor that. ali, como aqui. And somebody started prophesying over me E alguém começou a profetizar sobre a minha vida. that I made my heart was of stone, E meu coração estava como que de pedra, but he was breaking it open like an egg. mas que Deus estava abrindo meu coração como que quebrando um ovo. This person was prophesying with their voice. There was another person praying through dance. E tinha outra pessoa orando, dançando, ministrando. All at once, I felt totally free, De repente, eu me senti totalmente livre. and my whole body just went crazy. E a minha vida virou uma loucura. I can't really describe exactly what it was, Eu não posso descrever o que aconteceu ali. other than probably what heaven's going to feel like. Mas eu senti os céus na minha vida. That moment, I felt God in a way that I haven't ever felt Him A before. partir daquele momento, eu senti Deus como nunca tinha sentido antes. And
use that as a reference point to pursue him more, to get back to what I felt. E eu sempre lembro dessa experiência como um ponto de partida, que eu quero buscá-lo e ter mais e mais dele. Yeah. Amém? Is that a good ending? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. My name is Catherine. Meu nome é Catherine. This is my 5th time out of the U.S., Essa é a minha quinta viagem fora dos Estados Unidos. but my first time to Brazil, Mas minha primeira viagem ao Brasil. and it's awesome. E é maravilhoso. Thank you for having us. Obrigado por nos receber. It's a pleasure to be here. É uma alegria estar aqui. I also grew up in church. Eu cresci numa igreja. I knew how to do church. Eu sabia fazer as coisas da igreja. I knew the right things to say. Aí eu sabia as coisas certas que se fala. I knew when to raise my hands. Eu sabia quando levantar as mãos, I knew when to sit down. quando sentar. I knew what to say and when to say it. E eu sabia exatamente o que falar quando falar. But I didn't really have a relationship with Jesus. Mas eu realmente não tinha um relacionamento com Jesus. I knew that I loved to worship him, though. Eu sabia que eu amava louvá-lo, I felt close to him during worship. porque no louvor eu sentia a presença dele. But I still didn't really have that relationship. Mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. And when I was 16, E quando eu tinha 16 anos, I had a lot of hard stuff happen. muitas coisas difíceis aconteceram na minha vida. My family, we lost our house. A minha família perdeu a sua casa. Things that I was going after in school and in life fell through. E muitas coisas que eu estava correndo atrás na vida, na escola, começaram a dar errado. And I became really hopeless. E eu fiquei sem esperança. And one night, I was, the people I was staying with, I wasn't able to stay there that night. And the place that I was supposed to spend the night at, that fell through. So I didn't have anywhere to go. E ela estava ficando na casa de uma família, num local, mas naquele dia eles não podiam hospedá-la e ela não tinha para onde ir. And I felt like a burden. Eu me sentia um peso. I didn't know who to talk to. Não tinha ninguém para didn't know where to conversar. go. Não tinha um lugar para ir. I felt hopeless and worthless, Eu me senti sem valor e me senti sem and esperança. that I didn't have any value. E que eu não tinha valor. And I was driving, and I thought, I could end this. E eu estava dirigindo um carro e eu pensei, eu posso acabar com tudo isso. There might be a few people that are sad, but everyone would be better off. E eu pensei, talvez algumas pessoas fiquem tristes, mas no final das contas vai ser melhor eu morrer. And I was crying, and I said, Jesus, E eu estava chorando e eu disse, Jesus, if you have a plan for my life, se o Senhor tem um plano para minha vida, and if you love me, e se o Senhor me ama, I need someone to call me right now on eu my phone. preciso de alguém que me ligue agora. And it was really late, so I didn't expect that to happen. E era muito tarde da noite, eu não esperava que ninguém me ligasse. And I'm thinking, if someone calls me, they're going to say, Catherine, I was thinking about you. I love you. You're awesome. And I'm so happy you're in my life. E eu fiquei pensando, alguém podia ligar para mim e falar, Catherine, eu estava pensando em você, você é preciosa, eu amo você. But all I said was, Jesus, if you love me and have a plan for my life, I need someone to call me. Mas a única ligação que eu precisava era que alguém ligasse. E eu falei isso para Jesus. As soon as I finished that prayer, immediately my phone rang. E imediatamente, depois que eu terminei de orar, I didn't have o time to celular take a- ligou. I didn't even have time to take a breath between that prayer and my phone ringing. Eu não deu tempo nem de respirar, o telefone ligou. So I started crying more E eu chorando mais ainda, because Jesus answered my prayer. porque Jesus ali respondeu a minha oração. And it was someone telling me that I could come stay at their house.
E era alguém dizendo, olha, se você precisa de um lugar para morar, você pode vir morar aqui. And things didn't get easier right away, E as coisas não ficaram fáceis logo, but even though it was hard, I Mas- knew that Jesus had a plan for me mas mesmo que a minha vida não foi fácil, eu sabia que Jesus tinha um plano para mim and that he loved me, e que Ele me amava. even if I didn't see his plan or feel his love in that moment. Mesmo que naquele momento eu não conheci, não percebi o plano dele e nem estava sentindo o amor dele naquele momento. Probably almost a year later, someone came into my life who was on fire for Jesus. E mais ou menos um ano depois eu conheci uma pessoa que era apaixonada mesmo por Cristo. And I was like, they have something that I need. E aí eu conheci essa pessoa e falei, essa pessoa tem alguma coisa que eu não tenho. And so I began my relationship with Jesus then. E aí então eu realmente me voltei para Jesus. And my life is completely turned around. I mean, E a minha vida então foi totalmente transformada. he's done so much. E Ele tem feito tanto. And I've seen so much that if I had made that decision to end my life that night, I would never have been able to see. E eu tenho visto tantas maravilhas que se eu tivesse me matado aquela noite, eu jamais veria. Including all of your beautiful faces. Inclusive ver todos esses rostos maravilhosos. And he's shown me how valuable I am to him E Ele me mostrou que eu tenho valor. and how much I am worth to him. E quanto que eu valho para Ele. Amém. Amen. Okay, John, Bonnie, please come up. And the team, Ed, Rose, Marilyn. Okay. Okay, come on, Michael. Joel. It was a mess. Amém. Hello. Those were great testimonies, weren't they? Esses foram alguns testemunhos maravilhosos, não é? The testimony is a powerful thing. Testemunho é algo poderoso. We have some great guys that came all the way from the U.S. to meet you and to be with you, and I'm going to let them introduce themselves to you. Tem algumas pessoas aqui maravilhosas que vieram desde lá dos Estados Unidos para estar aqui com vocês. Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. After Bonnie and I share for a little bit, they're going to come and stand in the front, and they're going to receive you to give you a prophetic word. Após eu e a Bonnie compartilharmos algo com vocês, eles vão ficar aqui na frente e eles vão orar e liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. I'll ask you this, but I'll remind you of it again later. Eu vou te perguntar isso aqui agora, mas eu vou te lembrar depois também. If you've already received a prophetic word from the team, Se você quer receber você quer receber uma palavra profética da equipe, allow the people that haven't received one yet to go first. permita com aquelas pessoas que ainda não receberam a palavra que venham primeiro aqui à frente hoje. Okay? Tá bom? Okay? Is that a good idea? Isso é uma ideia boa? All right. Thank you. I appreciate you obrigado. doing that. This is my wonderful wife, Bonnie. Essa aqui é a minha esposa maravilhosa, a Bonnie. I'm going to let her tell you what she does. E eu vou deixar ela falar para vocês o que ela faz. I came last year, and it's just so wonderful to be here with you. Eu vim aqui ano passado e é maravilhoso estar aqui com vocês. At our church, I teach adult education classes. E na nossa igreja eu ensino uma aula para adultos, educação para adultos. We've been teaching this class for 12 years, and I really enjoy it. E eu tenho ensinado isso há 12 anos e eu gosto muito de ensinar essa aula.
In case you missed it a minute ago, my name is Catherine. Caso você não tenha prestado atenção, meu nome é Catherine. And again, it's a pleasure to be here. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. My name is Marilyn, and this is my second year at being in Brazil, and it is such a joy and such a pleasure to be here. Meu nome é Marilyn e essa é a segunda vez que eu estou aqui no Brasil e é uma alegria estar aqui com vocês. My name is Rosie, and we have ministered in 8 countries, and this is our 5th trip to Brazil. Meu nome é Rosie e nós já estivemos em 8 países ministrando e é a nossa 5ª vez aqui no Brasil. My name is Ed. This is the 4th time we've been to your church. Meu nome é Ed e essa é a 4ª vez que eu estou aqui na igreja de vocês. It's a great pleasure to be here. E é um grande prazer estar aqui. My name is Michael, Meu nome é Michael, and this is my first time to Brazil. é a minha primeira vez no Brasil. And I want to take everybody who was in the front dancing E eu quero dizer para todo mundo que estava aqui na frente dançando. to my church. Eu quero levar todos aqueles que estavam aqui na frente dançando lá para minha igreja. Não, tá baixo. Tá ruim. Não tem jeito de aumentar, não? Tá baixo ainda. Mas melhorou, mas tá baixo. Mas a dele precisa. Eu preciso da voz dele. Yeah. Trying to get some rest. Looking forward to that in a couple of weeks. Tem. Não, tá bom. Obrigado, Carlos. Beleza. We want to share some things with you tonight about hearing God's voice. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite sobre ouvir a voz de Deus. But before I do that, Mas antes de fazer isso, we want to thank every person that has taken care of us and fed us and looked after us. nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm cuidado de nós nesses dias, têm nos alimentado aqui. People that have carried us from place to place. Pessoas que têm nos levado para os lugares. We just want to thank you for all you've done for us. Nós queremos agradecer por tudo que vocês têm feito por nós. Team, can we just give all these folks a hand? A equipe vai dar uma salva de palmas então. Back in the U.S., we're not treated this way. Nos Estados Unidos a gente não é tratado bem assim. So we enjoy being here with you. Então a gente gosta muito de estar aqui com vocês. Also, we want to thank the translators that's worked with us. Também nós queremos agradecer os intérpretes que estão trabalhando conosco. I've known I met Joel in 2008, Eu conheci o Joel em 2008 and he's getting his Portuguese is improving a lot. e o português dele está melhorando bastante. I love you, Joel. All right. We're going to talk about hearing the voice of the Lord. Então nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Would you say this with me? Você pode repetir isso comigo? I want to learn to hear the voice of the Lord. Eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. All right. Prophecy is hearing from the Holy Spirit and just repeating what he says. Profetizar é ouvir o Espírito Santo e repetir aquilo que ele diz. In John 10:27, Em João 10, 27, Jesus said this, Jesus disse o seguinte: "My sheep hear my voice." As minhas ovelhas ouvem a minha voz. If we're God's children, we can hear his voice. Se nós somos os filhos de Deus, nós podemos ouvir a voz dele. I like this verse in Proverbs 8:34. Eu gosto desse versículo em Provérbios 8, versículo 34. It says, "Blessed is the man who listens to me." Lá diz assim que bem-aventurado é o homem que me ouve. If we listen to God, he'll talk to us. Se nós ouvirmos Deus, ele vai falar conosco. Did you know that God is talking all the time? Você sabia que Deus está sempre falando? We have to ask ourselves this question. Então nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: Am I listening all the time? será que eu estou sempre ouvindo? 1
1 Corinthians 14:31. 1 Coríntios 14:31. Paul says, "For you can all prophesy, one by one." Paulo diz que todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez. Two important things. Duas coisas importantes. We can all prophesy. Todos nós podemos profetizar. The others one by one. E a outra coisa é cada um de uma vez. So if everybody's prophesying at one time, you can't hear what they're saying. Porque se está todo mundo profetizando de uma vez só, você não vai ouvir ninguém. Hearing God's voice requires a relationship with Him. Ouvir a voz de Deus requer um relacionamento com Ele. I didn't say you have to be religious. Eu não disse que você tem que ser religioso. I'm talking about a relationship. Eu estou falando ter um relacionamento. One day I was driving down the highway Um certo dia eu estava dirigindo nessa estrada, a few miles from my home, algumas milhas ali da minha casa. and I felt the Lord just whisper something to me. E eu senti que Deus sussurrou algo para mim. He said, "Pull over right now." E Ele disse assim, encoste o carro agora. I pulled off the side of the road onto the grass, Então eu encostei o meu carro ali na grama, and I stopped my truck, eu parei a minha caminhonete, and just as I came to a stop, e no momento que eu parei, a car came over the hill. um carro passou por cima da was- montanha ali. He was on my side of the road. E ele estava do meu lado da estrada. If I hadn't pulled over, he would have hit me head on. Se eu não tivesse encostado, aquele carro teria batido de frente comigo. God loves to speak to us, Deus ama falar conosco. and He likes to protect us from things that would harm us. E Ele gosta de nos proteger de coisas que poderiam nos machucar. I was on the interstate highway one day, Outra vez eu estava viajando uma estrada and the Lord spoke to me. e o Senhor falou comigo. He said, "That bus on the side of the road, Ele disse, aquele ônibus ali no lado da estrada, he's going to pull out and he's going to hit you just when you get beside him." aquele ônibus vai entrar na sua faixa quando você estiver passando ele. So I slowed down immediately and I changed lanes. Então eu parei, eu diminuí de velocidade, eu troquei de faixa. And just when I would have been next to him, E naquele momento onde eu estaria do lado daquele ônibus, he just pulled out. ele foi e entrou na faixa que eu estaria. God saved my life again. Deus salvou a minha vida mais uma vez. It's important that we just learn to hear the voice of the Lord. Então é muito importante que aprendamos a ouvir a voz de Deus. Not only for ourselves, Não para nós mesmos, but God wants to say things to us to help other people. mas Deus também quer falar coisas conosco para abençoar outras pessoas. I was on the way to the town closest to where we live, Eu estava a caminho da cidade mais próxima de onde eu moro, and as I was going down the road, e na medida que eu estava dirigindo, the Holy Spirit said to me, o Espírito Santo falou assim comigo: "Turn and go on the back roads. vá por um caminho dos fundos, Don't go on the main highway." não vá pelo caminho principal. I really knew it was the voice of the Lord, Eu realmente sabia que era a voz de Deus, but I decided I want to go on the main highway mas eu decidi que eu queria sim ir pelo caminho principal and not on the back roads. e não pelos caminhos do fundo. So when I got into that town, Então quando eu cheguei ali na cidade, I got into a traffic jam. eu entrei nesse engarrafamento. They were replacing a traffic light, Eles estavam trocando um sinaleiro. and there I was backed up in traffic. E lá estava eu, parado no tráfego. I was in a hurry. E eu estava com muita pressa. I wanted to get to my destination, Eu queria chegar ao meu destino. and I started complaining E eu comecei a reclamar about the traffic jam. sobre esse engarrafamento. And the Holy Spirit said to me, E o Espírito Santo falou para mim: "Remember, I told you to go the back way." lembra que eu te falei para você ir pelo caminho dos fundos? I said, "You're right. E eu disse: o senhor está certo. I'm not going to do that anymore." Eu não vou fazer isso mais. You know, I've been involved in the prophetic for a long time, Sabe, eu estou envolvido com profecias há muito tempo. but I noticed one time that the prophetic dried up in me. What's that? It dried up. It wasn't operating. E eu notei que um certo momento que o dom profético ele secou na minha vida. I said, "God, you know I'm not prophesying to people anymore." E ele falando com Deus disse: Deus, parece que eu não estou mais profetizando às pessoas mais. He said, "I know that." E Deus disse: eu sei. I said, "What happened?" E eu disse: o que aconteceu? And he reminded me E ele me lembrou that he had told me to say something to someone, que ele havia me dito para dizer algo para alguém. and I didn't do it. E eu não o fiz. I was afraid. E eu tive medo. I didn't tell him what God told me to tell Eu him. não falei àquela pessoa o que Deus tinha me falado para falar. And the prophetic had dried up in me because of disobedience. Então o ministério profético ele secou na minha vida.
You see, those people needed to hear what God had to say to them. Então, aquelas pessoas precisavam ouvir aquilo que Deus tinha a dizer para elas. And I was disobedient to God. E eu fui desobediente a Deus. I told him I was sorry. Eu pedi perdão a Deus. And I told him that whenever he told me to share something with somebody, I would do it. E eu fiz um compromisso com Deus de que quando Ele falasse para eu falar algo para alguém, eu faria. And the prophetic began to operate in me Então o again. dom de profecia começou a operar na minha vida mais uma vez. Prophecy Profecia is to help reveal God's purpose and plan for people's lives. é ajudar a revelar o plano de Deus e o propósito de Deus para as pessoas. It's to reveal God's plan for your family, É para revelar os planos de Deus para a sua família, for your church family, para a sua família na igreja for cities and nations. e também para as cidades e para também as nações. Often what the Holy Spirit tells us about someone Frequentemente, aquilo que o Espírito Santo nos diz a respeito de alguém will be a confirmation será uma confirmação of what God has already said to them. de algo que Deus talvez já falou com aquela pessoa. I was flying on an airplane from Detroit, Michigan. Eu estava fazendo um voo de Detroit There was a young man sitting next to me, about maybe 24 years old. e havia um jovem sentado ao meu lado que tinha mais ou menos uns 24 anos. And the Lord spoke something very clearly to me about him. E Deus me falou algo muito claro a respeito daquele jovem. And then you know what he said? E aí você sabe o que esse jovem disse? He said, "Don't tell him." Não, desculpa, não. Deus falou para ele, não fale nada para o menino, para o jovem. God had just said something exciting to me about that young man. Deus havia compartilhado algo muito empolgante sobre aquele jovem. Then God said, "Don't tell him." E depois Deus disse, não conte isso para ele. I said, "Okay." E eu falei, ok. And I was just sitting there, E eu estava ali sentado, então, and about 5 minutes later, e mais ou menos 5 minutos depois, God said, "Okay, tell him now." e Deus disse para mim, agora você pode contar para ele. I said, "Okay." E eu disse, então tá. I said, "Hey, Eu disse, ei, can I share something with eu you?" posso compartilhar algo com você? He said, "Yes." Ele disse, sim. I said, "I heard God say something to me about you." Eu disse a ele que eu ouvi algo, Deus falando algo para você. I said, "Can I share it with you?" Eu posso compartilhar isso contigo? He said, "Yes." Ele disse, sim. And so I told him what God had said to me about him. Então eu disse a ele aquilo que Deus havia compartilhado comigo. And he looked at me, E ele olhou para mim with this funny look on his com face. esse olhar engraçado. He said, "God just said that to me word for word." Ele disse, Deus acabou de falar isso comigo, palavra por palavra. And he said, "Now you told me that." E ele disse, agora você me disse isso. I said, "Buddy, God loves you." E eu disse para ele, cara, Deus te ama. You see, God spoke to me, Veja, Deus falou comigo. and then he began to talk to this young E man. depois ele começou a falar com aquele jovem também. And then God said, "Okay, John, it's your turn. You tell him." Aí Deus falou para mim, agora John, é a sua vez. Você fala isso para ele também. So he heard it 2 times. Então ele ouviu 2 vezes. He heard it from God directly, Ele ouviu diretamente de Deus. and then he heard it from God indirectly. E depois ele ouviu indiretamente. In Mark 4:14 and 15, Em Marcos capítulo 4, versículo 14 e 15, it tells us that the enemy comes to steal the word that God speaks to us. lá fala que o inimigo vem roubar a palavra que Deus fala conosco. If God gives you a word for someone, share it with them. Se Deus te dá uma palavra sobre alguém, compartilhe essa palavra com a pessoa. Don't let Satan scare you. Não deixe que Satanás te faça ficar com medo. He'll say, "This is not from God." Ele vai te dizer, isso não vem de Deus. He said, "This is something you've dreamed up." Isso é algo que você sonhou. But also, don't let him steal the word when a prophetic word comes to you, when God speaks to you. Don't let the enemy steal it from you. Mas também não permita que o inimigo roube uma palavra profética que vem de Deus para a sua vida. Não deixe ele roubar isso. Agree with the word, Concorde com aquela palavra. write it out, Escreva, anote essa palavra. pray over it, Ore a respeito daquilo. talk to your leaders about it, Compartilhe com seus líderes aquela palavra. and cooperate with the word. E coopere com aquela palavra que você recebeu. Sometimes the word that God gives us doesn't make sense. Às vezes uma palavra que recebemos de Deus não faz muito sentido. I've had a lot of words that God has given me for people that didn't make sense. Já recebi muitas palavras de Deus vindo de pessoas que para mim não faziam sentido algum. I saw this couple standing there one day, Eu vi um casal de pé um dia and the Lord said to me, "Miami." e o Senhor disse para mim assim, Miami. I said, "Miami?" E eu disse, Miami? He said, "Miami." E ele disse, Miami. Miami, Florida's the city we're talking Tá about. falando de Miami, ali na Flórida.
And so I went up to the couple. Então eu cheguei àquele casal. I said, "Can I share something with Eu you?" falei, eu posso compartilhar algo com vocês? They said, "Yes." Eles disseram sim. I said, "I heard the Lord say something for me." Eu disse, eu ouvi Deus falando algo comigo. Said something to you, to me, for you. Eu ouvi Deus falando algo. Eu ouvi Deus falando algo para vocês através de mim. Okay, do you understand what happened? Vocês entenderam o que aconteceu, né? They said, "Okay, tell me." E eles disseram, ok, pode nos contar. I said, "The Lord said Miami." O Senhor disse Miami. They got excited. E eles ficaram empolgados. They started laughing. Eles começaram a rir. They started hugging one another. Eles começaram a abraçar um ao outro. She had tears in her eyes. Ela estava chorando. I'm just standing there E like, eu estou ali de pé. what is this all about? O que está acontecendo? So I said, "Tell me, why are you so E eu excited?" pedi para eles me explicarem por que eles estavam tão empolgados. They said, "We're starting a business, E eles disseram, nós estamos começando um negócio. and we have to buy some equipment for this business." E nós precisamos adquirir alguns equipamentos para esse And negócio. we prayed and prayed and E prayed, nós temos orado, orado e orado. and we've asked God, "Tell us who to buy the equipment E from." nós estamos pedindo para Deus nos contar, nos dizer de quem que nós compramos esses equipamentos. And so we decided between two companies to buy the equipment from. Então nós chegamos à conclusão entre duas companhias para comprarmos esse equipamento. So we've said, "God, is it these people or these E people? nós estávamos orando, Deus, será que são essas pessoas ou essas pessoas aqui? Tell us, this company or this company?" Essa companhia aqui ou essa? And one of the companies is in Miami. E uma daquelas companhias é em Miami. And so they were excited because God answered their prayers. E eles ficaram empolgados porque Deus respondeu a oração deles. So I want to encourage you to put a high value on the prophetic, Eu quero encorajar vocês a colocar um valor muito grande no dom de profecia. because God wants to use the prophetic through us Porque Deus quer usar o profético através de nós to help other people. para ajudar outras pessoas. How many of you are new tonight? You haven't been to any of the meetings before. Quantos de vocês são novos aqui nessa noite que nunca não tiveram em nenhuma das outras reuniões? Oh, so most of you have been here before. Good. Então a maioria de vocês já estiveram aqui antes ouvindo. A lot of the information that we're going to give you tonight, we use in our ministry school. Muitas das informações que vamos compartilhar com vocês, nós usamos na nossa escola de ministério. And we try to teach the students better how to hear the voice of the Lord. E nós tentamos ensinar aos nossos alunos como ouvir a voz de Deus de uma maneira melhor. We teach them that there are 4 main ways that you hear the voice of the E Lord. nós ensinamos que existem 4 maneiras principais nas quais ouvimos a voz de Deus. The first is the Holy Spirit. A primeira maneira é através do Espírito Santo. And we know that God wants to speak to us this way. E nós sabemos que Deus quer falar conosco através dele. He can also speak to us through our spirit, through our mind. Ele também pode falar conosco através do nosso espírito, da nossa mente. And you know in Scripture God spoke through angels. E você sabe também que na Bíblia Deus muitas vezes falou através de anjos. Unfortunately, sometimes we hear things from the enemy. E infelizmente algumas vezes nós ouvimos algumas coisas do inimigo também. So we have to learn to discern what is the enemy and what's God. Então nós temos que aprender a discernir aquilo que vem de Deus ou do inimigo. But as you practice, you'll be able to better discern. Mas na medida que você pratica isso, você vai saber de uma maneira mais fácil como discernir. You'll make mistakes, we all do. E você vai fazer erros, todos nós cometemos erros. That's how you grow. É assim que nós crescemos. But you have to step out in faith and take that chance. Mas você tem que tomar esse passo em fé e arriscar. How many of you know that when we only do what's comfortable for us, we don't end up doing very much? Quantos de vocês sabem que quando nós fazemos somente o que é confortável a nós não fazemos muito? In trying to determine whether this is from the enemy or from God, there are several things you need to ask yourself. E quando a gente está tentando determinar se algo vem de Deus ou do inimigo, tem algumas coisas que precisamos questionar a nós mesmos. Number 1, does it line up with the Word of A God? primeira coisa, isso se alinha com a palavra de Deus? A prophetic word will never be contrary to the Word. Uma palavra profética nunca vai estar contrária à Bíblia. And a prophetic word is never to take a value more than the Scripture. E uma palavra profética, ela nunca tem mais valor, mais poder do que as Escrituras.
The Bible is always our guide. A Bíblia sempre é o nosso guia. You can also ask yourself, is this a confirmation or something God has already shown me? E também você pode se perguntar, será que isso é uma confirmação de algo que Deus já compartilhou comigo? If it's something new to you, just pray about it and ask God what He wants you to do. Se é algo totalmente novo, então ore a respeito daquilo e peça a Deus para te falar o que fazer com aquilo. And then another way that you can determine is to ask yourself, was this word given in love? E outra coisa que você pode fazer é se perguntar, será que essa palavra ela foi trazida em amor? The heart of the Father is always to bring us into a deeper relationship with Him. O coração do Pai é sempre nos levar a um lugar de maior relacionamento com Ele. He will convict us, but He will never condemn us. Ele às vezes nos convence, mas Ele nunca vai nos condenar. What keeps us from pressing in and hearing the voice of the Lord? O que nos impede de ouvir a voz de Deus? I think the biggest thing is fear. Eu creio que a maior coisa que impede é o medo. We have a fear of failure, Nós temos um medo de falhar, a fear of man, o medo do homem, a fear of rejection. o medo da rejeição. Maybe they won't like us if we say this. Talvez essas pessoas não vão gostar de nós se eu disser isso a ela. And we have a fear of being wrong. E nós temos o medo também de estarmos errados. We want to know that it's from God and not really from me. Nós queremos ter certeza sempre que é algo que vem de Deus e não simplesmente algo que vem de mim. But that's a good safety check. Mas isso é algo que é uma segurança boa. So you can ask yourself, did God give us this word? Então você pode sempre se perguntar, será que foi Deus mesmo que trouxe essa palavra? Does it convey the heart of the Father? Será que isso realmente mostra o coração do Pai? And then you can ask yourself, is this the right time and the right place? E você também pode se perguntar, será que esse é o momento certo e o tempo certo dessa palavra? In the story that John just told you, he had to wait 5 minutes. Nessa história que o John compartilhou com vocês, ele teve que esperar 5 minutos. Another thing that keeps us from hearing God is that we're just lazy. Outra coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é que muitas vezes nós somos Or we just preguiçosos. don't care and don't want to listen. Ou talvez não ligamos e não queremos até ouvir. We say, let someone else speak. E dizemos, deixa alguma outra pessoa falar. I don't know about you, but we get very comfortable in our traditions and we like to stay in our comfort zone. Eu não sei como é que é para vocês, mas temos uma mania de ficar muito confortáveis nas nossas tradições e na nossa área de conforto. We like it there because it's comfortable. Nós gostamos de estar ali porque é algo confortável. It's predictable. We pretty much know how it's going to go. Nós sabemos sempre como que as coisas vão ser quando estamos no mesmo lugar. But what we don't consider is that we don't grow in that place. Mas nós não consideramos que naquele lugar não há crescimento. It's only when we step out that we begin to grow. É somente quando nós tomamos esse passo para fora que nós começamos a crescer. And the more you step out, the more you grow. E quanto mais você tomar esses passos para fora, mais você cresce. And you're better able to hear the voice of the Lord. E ali você vai poder ouvir mais a voz de Deus. Another thing that keeps us from hearing God is doubt and unbelief. Outra coisa que nos impede de ouvir a Deus é a nossa dúvida e talvez a incredulidade. Sometimes we think that God really won't speak to me. Muitas vezes pensamos, não, Deus não vai falar comigo. But you have to realize that those are lies from Satan. Mas você tem que perceber que isso são mentiras do inimigo. If you're born again and you've surrendered your life to the Lord, He does want to use you. Se você nasceu de novo e você já entregou a sua vida para Deus, Ele quer sim usar você. He wants to speak through you for other people. Ele quer falar através de você para com outras pessoas também. So sometimes we have to step over and the place where we are fearful. Então muitas vezes nós temos que passar esse obstáculo do medo. Fear will keep us in our comfort zone. O medo nos mantém no lugar onde nós estamos. And if you know me very well, you know this is a huge step of faith to be here. E se você conhece a mim um pouquinho, você sabe que é um passo de fé gigantesco estar aqui hoje. One of the ways the Lord speaks to us is through scriptures. Uma das maneiras que Deus fala conosco é através das escrituras. How many of you have been reading the word and it's like the word is speaking directly to you? Quantos de vocês já tiveram lendo a palavra e parece que a palavra fala diretamente com você? It may be a daily Bible reading or you just may open your Bible up to a place. Pode ser durante o seu tempo de leitura diário ou talvez você simplesmente abra a Bíblia em um lugar. He can speak to you about the particular situation that you're in. Ele pode estar falando com você numa situação
particular que você está vivendo. Even though it was written 2,000 years ago, it's for today. Mesmo que esse livro foi escrito 2000 anos atrás, ela fala conosco hoje. Sometimes it's through prayer and fasting that God speaks to us. Muitas vezes é através da oração e do jejum que Deus fala conosco. Sometimes it's easier to go to someone to have a prophetic word than it is for you to read the Bible for yourself. Muitas vezes é mais fácil irmos atrás de alguma pessoa para receber uma palavra profética do que buscarmos isso por nós mesmos. Maybe He's already given you the answer, Muitas vezes Deus já te deu a resposta, and you don't like that answer, so you try to get another answer. mas você não gostou da resposta, então você vai atrás de outras respostas. But you should seek the Lord on your own first. Mas você deve sempre buscar a Deus primeiramente. And then you'll be more spiritually prepared when someone gives you a prophetic word. Então você vai estar mais preparado espiritualmente falando quando uma pessoa te liberar uma palavra profética. Another way that God speaks to us is it's through our circumstances. Uma outra maneira que Deus fala conosco é através das nossas circunstâncias. Sometimes we lose the job and we question God about it, but then we later find out that it was the best thing for us. Muitas vezes nós podemos perder nosso emprego e a gente questiona a Deus a respeito daquilo e depois nós percebemos que aquilo realmente era a vontade de Deus para nós e melhor. God speaks to us through our circumstances. Então Deus fala conosco através das circunstâncias. God will open a door or close the door. Deus vai sempre abrir uma porta ou talvez fechá-la. And when we're not sure if this is God, we just need to seek Him to find out. E quando nós não temos certeza se foi Deus que abriu ou fechou, nós temos que buscá-lo para saber. And another way that we hear from God is just simply through prayer. E uma outra forma que ouvimos Deus é através da oração. You may be praying for someone and God begins to speak to you about that person. Talvez você está orando por uma pessoa e Deus começa a falar algumas coisas para você sobre aquela pessoa. That's the way it works for me many times, and I just get out my notebook or my phone and I start writing out what God has given to me. Comigo essa é uma das formas que acontece frequentemente. Eu estou orando por alguém, Deus fala comigo, então eu pego meu caderninho e anoto aquela palavra. Other ways that we hear the voice of the Lord, and I just want to mention these and not go into a lot of detail. Existem algumas outras formas que Deus fala conosco, eu vou só mencionar essas, não vou entrar em detalhes. Visions and dreams, Visões e sonhos, angels, anjos, tongues and interpretation of tongues. através da alguém falando em línguas e alguém interpretando. And you may have a pain in your body, and it's for the Lord to pray for you, to pray for another person with that pain. E talvez você sinta uma dor no seu corpo que não é comum, e talvez Deus quer que você ore por alguém que está com aquela dor. You may feel something is wrong, but you just don't know what it is. Talvez você sinta que alguma coisa está errada, e você simplesmente não sabe o que é. So the best thing is just to stop right then and pray for that person. Então a melhor coisa que você pode fazer é parar onde você recebeu essa palavra e começar a orar por aquela pessoa. They may be in danger. Talvez aquela pessoa esteja em perigo. They may be sick or discouraged. Talvez ela esteja doente ou desencorajada. When my husband's father was in the military, Quando o pai do meu marido estava servindo militarmente, he was on a boat in another area, ele estava num barco em uma outra área. and his wife thought that she heard him calling at the window. E a esposa dele teve a impressão de que ele estava chamando ela pela janela. And she realized that couldn't be him because he was not there. E ela percebeu que não podia ser ele, porque ele não estava ali. So she just got down on her knees and began to pray for him for protection. Então ela se ajoelhou e começou a orar naquele momento por proteção pela vida dele. And months later when he came back, they realized that it was the same time that he was really in danger. E meses depois, quando ele voltou, eles conversando perceberam que era aquele momento que ela estava orando, era o momento que ele estava em perigo. His boat was being torpedoed at the time. O barco dele alguns outros barcos estavam lançando torpedos no barco dele. So be sensitive when the Lord just whispers those things to you. Então seja bastante sensível quando Deus sussurrar essas coisas a você. Just a few more here. We enjoyed the dance up here tonight, and one time I was at a worship symposium and they had dancers. Mais uma coisa, nós gostamos muito das danças aqui hoje, e nós estivemos num evento uma vez e lá tinham bastante dançarinos. These dancers were carrying flags from all the nations of the world. E eles estavam carregando as bandeiras de todas as nações da terra. And God spoke to me through that. E Deus falou comigo através deles. And let me know that He loves people from all nations. E Ele me
compartilhou comigo tanto que ele ama as pessoas de todas as nações. So let's not limit God to how He can speak to us. Então nunca vamos limitar a Deus em como Ele vai falar conosco. The main thing is just say, God, here I am, I'm available, use me. O principal é sempre dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero te ouvir, usa-me. If you're in a place, you can say, God, do you want to speak to that person, or who do you want to speak to? Se você estiver em algum lugar, você pode perguntar para Deus, Deus, você quer falar com essa pessoa aqui? Com quem que o Senhor quer falar? And just pray and listen. E orar e ficar ouvindo. And John's going to come back and give us some more ways that God speaks to us. John vai voltar aqui para falar um pouco mais. Thank you, baby. Sometimes when God is speaking to us, we'll just have a feeling. Às vezes, quando Deus fala conosco, nós vamos ter um sentimento. You feel something. Você sente alguma coisa. Sometimes you see something. Às vezes você vê alguma coisa. Sometimes you hear something. Às vezes você ouve alguma coisa. And also, like Bonnie was talking about earlier, God speaks to us through the Word. E como a Bonnie estava falando mais cedo, Deus também fala conosco através da palavra. For me, most of the time, God speaks to me in a gentle whisper. Comigo, normalmente Deus fala comigo através de um sussurro. In 1 Kings 19, Em 1 Reis, no capítulo 19, it tells us that a wind came. lá fala sobre um vento. And the earth shook. E a terra tremeu. And next a fire came. E depois veio um fogo. And then after all those things happened, E depois que todas essas coisas aconteceram, do you ever want God to just shake things and speak to you? às vezes você não quer que Deus fale com você e chacoalhe as coisas na sua vida? Or shout at you? Ou talvez grite com você? But then God spoke to Elijah in a gentle whisper. Mas aí Deus veio e falou com Elias num sussurro. That's the way God speaks to me most of the time. É assim que Deus fala comigo a maioria das vezes. And I look back over the years since I've been born again, E eu estava olhando para trás da minha vida desde que eu nasci de novo. and most of the time, the most important things that God said to me E a maioria das vezes aquilo que é mais importante que Deus falou comigo was just a gentle whisper. foi através de um sussurro. Listen for God to whisper, Ouça os sussurros de Deus. and you'll hear a lot of important things. E você vai ouvir sim muitas coisas importantes. One morning I was driving down the highway. Uma manhã eu estava dirigindo nessa I rua, was on the way to work, eu estava indo ao trabalho. and I was driving the speed limit, just right on the speed E limit. eu estava dirigindo no limite de velocidade, bem certinho. And the Holy Spirit whispered to me. E o Espírito Santo sussurrou para mim. He said, "Slow down." Ele falou, vá um pouco mais devagar. I said, "I'm not speeding." E eu falei, eu não estou correndo. I looked at the speedometer, E eu olhei ali no marcador de velocidade right on the speed e limit. estava na velocidade correta. But I did what the Holy Spirit said. Mas eu fiz aquilo que o Espírito Santo mandou fazer. I took my foot off the Eu accelerator. tirei o meu pé do acelerador. My truck began to slow down. A minha caminhonete começou a diminuir, perder velocidade. Just when I got to an intersection, or just before I got to an intersection, Logo antes de chegar nesse cruzamento, this was an intersection where I had the right of way. I didn't have to stop. esse era um cruzamento que eu tinha o direito, eu não precisava parar ali. The traffic coming on the other road O trânsito que estava vindo nessa outra avenida, had to stop, eles tinham que parar ali. and I had the right of way. E eu tinha o direito de prosseguir. And right when I would have gone through that E no intersection, momento no qual eu teria passado naquele cruzamento, this huge truck about 60 feet long esse caminhão gigante came flying through that intersection. passou direto naquele cruzamento. He was loaded with brick, E ele estava cheio de a tijolos. very heavy load. Então, uma carga muito pesada. If I hadn't slowed down, Se eu não tivesse diminuído, I probably wouldn't be here tonight. eu provavelmente não estaria aqui hoje. So God wants to whisper to you. Então, Deus quer sussurrar coisas para você. He wants to tell you important Ele things. quer compartilhar coisas importantes. Begin to listen Comece a ouvir, for His whisper, procurar ouvir esses sussurros. but let Him speak to you any way He wants to. Mas permita com que Deus fale com você de qualquer forma que Ele queira. In James 1:22, Em Tiago 1, versículo 22, it tells us not just to hear the word, lá fala para que nós não somente prestemos atenção na voz de Deus, but do what the word mas que says. também façamos o que Ele diz. With the prophetic, No profético, don't just hear what God says, você não pode simplesmente ouvir,
but speak what he says the way he wants you to. mas também fale aquilo que ele falou com você, da maneira com que ele quer. A few years ago, I was in a church in Brazil, Alguns anos atrás eu estava numa igreja aqui no Brasil, and I love the name of this church. e eu amo o nome dessa igreja. The name of the church is O nome dessa igreja é Hear Aqui, and Do. ouça e faz. Ouvir e crer, né? Hear and Do. É ouvir e crer? Hear and Do. Hear Ok, the word ouvir and e do fazer. what- and do Então o what nome the dessa word igreja é ouvir e fazer. says. Hear and Do. Esse é o nome da igreja, ouvir Okay. e fazer. That's a great name for a church. Esse é um nome muito bom para uma igreja. That's a great thing for us to do. E essa é uma coisa muito boa para nós fazermos. Will you make a commitment tonight Quando você fizer um compromisso aqui essa noite, that you'll listen to God que você vai ouvir a voz de Deus and you'll do whatever He e tells you que to você do? vai fazer aquilo que Ele mandar você fazer? Will you do that? Você pode fazer isso? Will you raise your hand? Will you do that? Você que vai fazer isso a partir de hoje, levante a sua mão. My friends, Meus amigos, if we do this, se nós fizermos it isso, will change our life. isso vai mudar a nossa vida. It'll change the people around us. Isso vai mudar a vida das pessoas ao nosso Things will redor. be different. As coisas vão ser diferentes. We'll see the kingdom of God established like never before Nós in the vamos earth. ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra como nunca antes. You know what Jesus did? Você sabe o que Jesus fez? Two things. Duas coisas. He prayed Ele orava and he obeyed. e ele obedecia. And then he would pray E ele orava and he would obey. e ele obedecia. Very simple. Muito simples. Had a great effect on all of us, didn't it? E isso teve um efeito muito grande nas nossas vidas, não teve? All right. I want to ask Anna to come up and she's going to share a testimony. Nós vamos pedir para a Ana vir aqui, ela vai compartilhar um testemunho. Ok. Nigella. She works in the back. Nigella. E a Nájila trabalha num banco. Somebody's going to have to go get her. Yeah, she said it in the mic. She would hear it. Okay. Ask Nigel to come on into the big Ok. There. No, that's not her. No. Somebody else. Ok. Is that her there? Ok. Pode contar. Pode falar. Pode. Ontem, na igreja, o pastor fez uma dinâmica e Deus tocou muito no meu coração e aí ele pôs uma pastora, Cida Lobato, e eu orei por ela, pela dinâmica do pastor. E ele falou que quem quisesse compartilhar aqui no altar podia vir. E eu estava morrendo de vergonha, tremendo, e eu não quis vir. Mas aí hoje ele me chamou e eu comecei a tremer porque eu nunca, eu vim aqui. E aí o testemunho que eu quero dar é eu tive uma visão com ela a partir que eu comecei a orar com ela, que tinha um cavalo branco e ela subiu em cima dele e ela estava com uma espada prateada na mão. E o cavalo só marchava e ele batia forte os pés no chão. E eu sentia que ela cortava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E então, depois as pessoas falavam que ela estava cortando a cabeça do demônio, porque a gente temos que crer em Deus e não deixar ele nos afundar. E eu tive uma visão também com o Michael, da equipe do John. E eu pedi ele para tirar uma dúvida minha e ele falou que só se eu orasse por ele. Aí eu orei por ele e tive uma visão que tinha um anjo atrás dele abraçando ele. E foi isso que aconteceu. You could just summarize. Well, she had two visions. One, she saw a pastor from the church, and there were two white horses, and she saw that she was on top of them with a big silver sword, and that she was cutting something, and she didn't right away know what it was, but then she saw that she was cutting demons' heads, and then she had another vision with another guy, and with Michael, and there was an angel hugging him from behind. That was it. That was very summarized.
tomorrow we're going to be talking about discernment and word of knowledge and discernment. So I hope that you're able to come. Last year when we were here, I prayed for Nigella, and I had a word of knowledge for her, and I just saw that she would be in the area of medical, and I didn't know exactly if it would be medical school or working in the medical field, but I'll let her tell you the rest of the story. Boa Só um noite, minutinho, deixa eu só... pessoal. Tudo bem. Gostaria de incentivar vocês a estarem aqui amanhã. Nós vamos estar falando um pouco sobre palavras de conhecimento e de discernimento de espíritos. E ano passado, quando eu estive aqui, eu orei com a Nájila e eu tive uma palavra de discernimento, conhecimento, que ela trabalharia na área médica, mas não sabia exatamente o que, então ela vai compartilhar aqui. Agora sim, boa noite. O ano passado, mais ou menos em setembro, a Bonnie e o John estiveram aqui e eles foram nos ensinar a respeito de profecia. Teve uma oportunidade deles orarem comigo, mais especificamente a Bonnie, e assim... Ok. E a Bonnie teve essa oportunidade de eu poder orar com ela. Eu vou explicar um pouquinho antes o que aconteceu, para vocês poderem entender. Eu sempre gostei muito de estudar, isso não foi segredo para ninguém. E aí, quando veio o vestibular, eu terminei o ensino médio, eu fui prestar um vestibular, eu tinha muita vontade de fazer medicina. Só que eu ficava com muito medo. Eu falava, Deus, e se eu prestar, e se eu não passar, e se eu ficar 10 anos no cursinho, igual muita gente fica? E aí, assim, eu pedia para Deus, eu falava, Deus, me dá uma confirmação de que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu prestei um vestibular, eu não passei, e aí eu prestei o segundo vestibular, que foi o do meio do ano. Quando eu prestei o segundo vestibular, coincidiu de ser que a Bonnie tinha vindo e o John tinha vindo para o Brasil nos ensinar a respeito de profecia. E eu tinha prestado a primeira fase, passei, fiz a segunda fase e estava aguardando o resultado do vestibular. Em setembro, faltavam 3 semanas para o resultado sair. E foi quando a Bonnie orou comigo. E ela disse assim, que ela teve uma visão minha, trabalhando na área médica, ela não sabia se era enfermagem, se eu estava trabalhando, sei lá, ela me viu lá e falou, né? E então ela perguntou, isso faz sentido para você? Eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Eu estou esperando o resultado de uma prova que eu fiz, e essa prova vai me dizer se eu estou apta ou não a cursar medicina aqui na universidade da minha cidade. E então eles foram embora, 3 semanas passaram, e o resultado saiu, e eu passei para a honra e glória de Jesus, sabe? E eu fiquei muito feliz. E hoje faz 1 ano que eu estou estudando já. Foi o meu primeiro ano. Hoje eu estou terminando o 2º semestre do meu curso. E faltam só mais 5 anos, né? Mas amém. Amém. You want to translate that? Okay. So she received this word last year that Bonnie had a vision of her working in the medical area, and she wasn't sure because to get into medical school here in Brazil is very difficult, especially in a federal university. And she had just taken the test a few weeks before, and she was waiting for the results. And 3 weeks after you guys left, she found out that she had passed was accepted into medical school here in Uberlândia. That was the word. How long did she go? Huh? Is she finished yet? No, that was last year. So this is their second semester. Okay, so she's finished 1 year? Or? Yeah. Okay, good. Thank you. Thank you very much. All right. Last night, we asked you to do something. Noite passada nós pedimos para vocês fazerem uma coisa. And that was to ask the Lord e pedir para que vocês pedissem a Deus to give you a prophetic word for someone. Para dar para você uma palavra profética a respeito de uma pessoa. And we're going to give some folks opportunity. E nós queremos dar a alguns de vocês a oportunidade. Tomorrow night, Sunday night. Amanhã à noite. To share your experience. De compartilhar a sua experiência. To share about the word that the Lord gave you and you gave to someone. Compartilhar essa palavra que você recebeu para alguma pessoa ou talvez que você recebeu. So I want to encourage you to continue to pray. You may have already
giving someone a word, but continue to pray and just ask the Lord to give you a word of encouragement. Então eu quero desafiar você a continuar orando. Talvez você já recebeu uma palavra para alguém, já até entregou essa palavra, mas se ainda não fez, continue, peça a Deus para te dar uma palavra a respeito de alguma pessoa. A word that would strengthen someone. Uma palavra que vai encorajar e fortalecer alguém. Okay. So I want you to continue to pray and to listen for God to give you a word for someone, and then tomorrow night we're going to share that. Então eu quero te encorajar realmente a continuar orando e ouvindo a voz de Deus sobre algo que Ele vai falar com você sobre alguém. E amanhã à noite nós vamos compartilhar sobre isso. A lot of times when God gives me a word for someone, Muitas vezes que Deus me dá uma palavra a respeito de alguém, I just walk up to him and smile. eu ando até aquela pessoa e eu sorrio para ela. And I say, "Can I share something with you?" E eu digo para ela, eu posso compartilhar uma coisa com você? Most everybody says, "Okay." E a maioria das pessoas diz, ok. And I tell them, "I've got something from the Lord to share with E eu you." digo a eles, eu tenho alguma coisa vindo de Deus para compartilhar com você. And then I said, "It's good." E eu digo para eles, é bom. Because sometimes people think you're going to uncover something in their life. Porque muitas vezes as pessoas pensam que você vai trazer à tona alguma coisa na vida delas. But so when I say it's good, then they relax. Mas quando eu digo que é coisa boa, as pessoas, né, fica tranquila. And just simply say, "This is what I feel like the Lord told me E simplesmente diga assim, é isso que eu sinto que Deus falou comigo. about you or to tell you." Sobre você, ou para falar isso para você. And just briefly share it with him. E brevemente compartilhe isso com aquela pessoa. But then ask him, "How do you feel about that?" E depois pergunta para a pessoa, como que você sente com essa palavra? I like to get feedback from people. Eu gosto de ouvir um feedback das pessoas. That always encourages me. E isso sempre me encoraja. So last night, Então, noite passada, a prophetic anointing was released on you. uma unção profética foi liberada sobre a vida de vocês. It'll help you hear and speak the word of the Lord E isso vai ajudar vocês a ouvirem e a falarem as palavras de Deus, like never before. como nunca antes. Samuel says the Holy Spirit will come on you. O Samuel diz que o Espírito Santo viria sobre nós, You'll prophesy. que vocês vão profetizar You'll be turned into a different e person. serão transformados em pessoas novas. Do you want that to happen to you? Vocês todos receberam isso. Do you? Do you want that to happen? Desculpa. Você quer que isso aconteça com você? All right, let's do it. Então vamos fazer isso então. Now the team's going to come up now. Então a equipe vai vir aqui na frente agora. And they're going to spread out across the front. E eles vão espalhar aqui pela frente. If you have a telephone, se você tem um telefone, we're going to ask you to record the word that they give you. Nós vamos pedir para que você grave a palavra que você vai receber. It's very important to record it. É muito importante você gravar. Then I want to ask you to write it down just as soon as possible. E depois eu quero te pedir para anotar e escrever essa palavra assim que você puder. So you can go back and read it over and over again. Para que você esteja sempre lendo essas palavras. Now, let me say this again to you. Agora deixa eu reforçar isso aqui com vocês. If you've received a word last night, se você já recebeu uma palavra profética ontem à noite, let those folks who haven't received a word come first. Permita com que as pessoas que ainda não vieram, que eles venham primeiramente. Okay. And we just want you to come down and line up with one of the people on the team. Just Yes, it's great. Yeah, I didn't think of that. No, I'm sorry. Ok. Quem estava aqui ontem à noite, por gentileza, levante sua mão. Ok, muito obrigado. Quem não estava, não pôde estar aqui ontem à noite, levante sua mão. Ok. Ontem à noite, eles liberaram sobre nós essa unção desse dom profético. Eles estão falando sobre esse dom profético. Esse dom profético inclui palavra de profecia e também a palavra de conhecimento, que ele já falou um pouco sobre isso. E ontem, então, nós fizemos o seguinte, tanto a equipe deles quanto os pastores, primeiro os pastores foram receber essa transferência de unção, imposição de mãos, que a Bíblia fala sobre isso.
Posteriormente, os pastores impuseram as mãos sobre os líderes e também sobre toda a igreja que estava aqui ontem. Então, você que não recebeu essa imposição de mão, nós vamos fazer isso rapidamente agora, porque é uma transferência de unção para você. O que isso faz? No mundo espiritual, isso libera você para poder estar sensível à voz de Deus, a ouvir Deus, porque é uma liberação. Eles liberaram sobre nós e nós vamos liberar sobre vocês. E a equipe também vai fazer isso aqui. Então, por favor, todos os pastores que estavam aqui ontem à noite, se o pastor não estava ontem à noite, você vai entrar na fila também para ser abençoado. Mas os pastores estavam aqui rapidamente, a gente precisa ser bem rápido agora. Por favor, venham aqui à frente para a gente impor as mãos, somente os pastores, para a gente impor as mãos sobre esses queridos irmãos que não puderam estar aqui ontem à noite. Pastores e pastoras, ok? Então nós vamos orar agora e vamos pedir o John para orar. Alguém explica aí para o pessoal, the team, we're not gonna pray for word of knowledge now, we're just pray for impartation, okay? We're gonna transfer the anointing to them, okay? Like we did last night. Bom, agora então nós vamos fazer igual fizemos ontem à noite. Um dos investimentos que nós queremos muito fazer na vida de toda essa igreja é a formação de líderes. Então, os líderes nessa igreja são pessoas muito importantes. E por isso nós queremos que você que não é líder, você ore, porque você tem um potencial de liderança. Nós queremos que você se torne um líder. As casas de paz são este caminho para você se tornar um líder. Fale com o seu líder, fale: eu quero ser um líder de célula, quero transformar minha casa de paz numa célula, e assim quero multiplicar essa célula. Portanto, nós faremos agora, primeiramente nós vamos chamar todos os líderes de célula que não vieram ontem à noite, não puderam estar aqui ontem à noite, para sair de seu lugar rapidamente, os líderes de célula, e vir aqui agora receber essa unção. Depois que eles receberem, aí você que não pôde estar aqui ontem, você pode sair do seu lugar e receber também essa imposição de mão. Depois eles vão fazer essa ministração, ok? Como fizemos ontem à noite, nós vamos fazer aqui: põe a mão sobre a cabeça dessa pessoa e libere essa unção, essa capacidade para ouvir Deus e para poder então ser um instrumento de Deus. Pai, nós estamos aqui nesse momento para declarar sobre essas pessoas queridas essa unção, essa liberação, em nome de Jesus. Receba essa unção. Assim que você receber a imposição de mãos, você pode retornar ao seu lugar. É um ato espiritual, um ato de fé, em nome de Jesus. Essa oração é mais rápida, é mais uma transferência de unção sobre a sua vida. Pastores que estiverem um pouco mais tranquilos, aqui ó, tem muita gente aqui, tem fila aqui, pode chegar para cá um pouquinho. Amém? Somente os líderes agora, nesse momento, e logo após você pode vir também. Em nome de Jesus, receba essa unção, receba essa graça agora. Em nome de Jesus, os céus se abram. Mundo espiritual se abra para você agora, em nome de Jesus. Sua mente seja livre de toda cadeia, toda prisão, toda limitação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é líder, mas também não recebeu, pode sair do seu lugar agora. Você que não estava aqui ontem à noite, pode vir, pode entrar aqui numa fila. O pessoal vai ser bem objetivo, bem rápido, impondo a mão sobre a sua cabeça. Pode impor a mão sobre a cabeça da pessoa. Libera na mente dela que ela vai ouvir a voz de Deus, ela vai ter visões, alguma coisa vai acontecer, e você vai conseguir discernir a voz de Deus através de uma das formas
que eles explicaram aqui, para você ter palavra de conhecimento, profecia, palavra de encorajamento para as pessoas. Creia que quando você recebe essa imposição de mãos, uma unção especial está sendo transferida para você, e você vai ser, lógico que é um treinamento, você vai praticar isso, mas você vai receber, e você vai desenvolver seu ministério, o dom profético, para abençoar outras pessoas. O objetivo é esse, é você abençoar outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra, Senhor, o mundo espiritual. Abra os olhos espirituais, nossos olhos espirituais. Abra nossos olhos espirituais, Senhor. Abra a nossa visão. Abra a nossa visão. Pessoal dessa fila, pode vir aqui no pastor Lázaro. Qualquer um desses pastores está autorizado, está ungido, está pronto para orar por você. Tá? Não precisa ser os americanos, não. Agora não, tá? Qualquer um está autorizado a transferir essa unção. Em nome de Jesus. Gilberto, pode chegar aqui, ó. Tá? Aqui o pastor Gilberto está liberado aqui também. Pode chegar, pastor Gilberto. Não vai embora, ainda vai ter uma ministração especial aqui. Lembrando, aqueles que receberam uma palavra ontem, foram ministrados ontem, você vai dar prioridade para aqueles que não receberam, aqueles que não puderam estar aqui ontem, ou que tiveram ido embora mais cedo. Você vai dar prioridade para eles, para que eles também recebam a palavra. Pessoal, eles não vão fazer uma oração cumprida por você, é apenas uma liberação de unção, tá? Pode procurar qualquer pastor que está aqui, qualquer pastora. Olha aqui, vem cá, tem o Michael aqui, ó. Sai da fila aí, gente, vem aqui, ó. O Michael está aqui, pode vir. Ó, o Juninho está ali do lado, ó. Pode chegar no Juninho também. Assim que você receber a oração, pode retornar ao seu lugar. Em nome de Jesus, está liberado sobre você essa bênção, essa unção. Esse toque é um toque para liberação, em nome de Jesus. E depois eles vão fazer uma dinâmica conosco aqui também.
Pessoal, antes de você ir embora, ainda vai ter a ministração aqui. Mas para comunhão, tem lá hoje 2 barracas, pernil, macarronada, açaí também? Açaí também não? Não, açaí não tem. Pernil e macarronada. Então, ao invés de você tentar preparar alguma coisa em casa, caso você queira, está disponível aqui. Pessoal, um pouco mais rápido, é só tocar a pessoa e declarar liberado sobre ela essa unção, ok? Pastores que estão já liberados, podem pegar alguém nas filas, ajudar também para liberar. Pode ir até a pessoa. Pessoal que está na fila aqui, pode chegar. Isso. Aí você, por favor, volte ao seu lugar que eles vão organizar agora para ter um tempo de ministração. Everybody to take your seat, please. Gostaria de pedir para que todos tomassem os seus lugares, por favor. Get your telephones ready. Preparem aí os seus telefones. All right. Okay, I want the team to spread out. Eu quero que a equipe fique aqui na frente. Spread out. Take your place. All right, prophetic team. Marilyn, Catherine, come. They don't listen. All right, get your phones ready. Preparem aí os seus telefones, seu celular. All right, Ed, Edgy. All right, I want all the team. Marilyn, y'all give me your attention. Yeah.
All right. I want all the prophetic team to look up this way. All right. We've got a lot of people to minister to tonight. I want you to give them a brief word. A brief word. All right? Okay, y'all spread out. Take your places. I want everybody to... All right. That's in every language. Okay. All right. Now we need the interpreters to come up with the team. Nós pedimos a ajuda dos intérpretes aqui. All right. Interpreters, come and find your team member, please. Mais um intérprete para ficar com a Marilyn. Ed, do you have an interpreter? She interprets. She interprets, okay. All right. Marilyn needs an interpreter. And Michael too. Right down here. Michael? Cadê os intérpretes, pessoal? Nós estamos precisando dos intérpretes aqui. Um com a Marilyn, um com o Michael. Lá embaixo, Vanessa. All right. Okay. All right, we're covered. Okay. Does Bonnie have an interpreter? Okay. Okay. All right, good deal. All right. Now, when you come up to receive a prophetic word, então, quando você vier aqui à frente para receber essa palavra profética, all right, team, prophetic team, give me your attention. When they come up, ask you if they have a phone. Have your phones ready. Então, pessoal, se você tem o seu celular, venha com ele pronto para gravar. Give them a brief word. We have a lot of folks here tonight. Now, we're in just a second, we're going to ask the people who have not received a word to come Só down. Minutinho. Daqui a pouco nós vamos pedir, se você não esteve aqui ontem, se você não recebeu uma palavra profética ontem, que você venha primeiro. Okay, come on down. Então você que não recebeu uma palavra ontem, você pode vir primeiro. Por favor, deem prioridade a essas pessoas. Pessoal, eles vão procurar ser objetivos e talvez demore um pouquinho, porque são apenas 7 pessoas. Mas eles têm a disposição para ministrar. Caso você precise ir embora por questão de ônibus, alguma razão, fique à vontade. Amanhã eles vão estar aqui de manhã, vão estar à noite e vão continuar ministrando, ok? Quem estiver na fila que já recebeu a palavra, deixa para alguém que não recebeu ainda, tá? E você que quer, lá fora está sendo vendido pernil e macarrão. É pão com pernil? É pão com pernil, né? E macarrão. Você pode também ter comunhão ali, ok? De fato, mães com crianças pequenas, por favor, pode ter prioridade, né? Às vezes a mamãe, ok? A
filha é um pouco grande, mas... Vai fazer a fila aqui em cima também? Julião, você não pode ficar na fila muito tempo, vem cá.